seja muito bem-vindo a mais um Repartir nessa quarta-feira, dia 19 de maio. Graças a Deus que nos deu vitória pelo sangue de Jesus, aleluia, que nos remiu, resgatou, limpou, sarou nossas feridas, jogou a capa e nos cobriu de toda a vergonha e nudez, onde fomos expostos pelo pecado. Veio Cristo e nos cobre com o seu manto de amor, nos cobre com o seu manto de justiça, nos cobre com a sua verdade. Aleluia, por esse resgate poderoso. Então somos felizes por sermos resgatados, por fazermos parte da igreja gloriosa que Cristo vem buscar. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor seja louvado e agradecido nessa tarde de quarta-feira, onde você vai receber as palavras que o Espírito de Deus tem para me ministrar, tem para te ministrar. Aleluia. E maio, mês da renúncia, renúncia da noiva. E de quem nós estamos falando nesse mês todo de maio, se não de Raquel, ovelha, aquela ovelha, né, que serviu a um propósito. Deus tinha um propósito em gerar no ventre de Raquel nações. Deus tinha um propósito de gerar no ventre de Lia. Deus tinha um propósito de tirar dos lombos de Jacó, que Abraão carregava nos seus lombos no seu caminho da peregrinação. Então Deus tinha um propósito na vida de Raquel, que gera nada mais, nada menos que José. Aleluia. Quem não conhece a história de José? Meu Deus, como Deus tem as suas trajetórias, como Deus tem os seus caminhos. E José, né, teve aquela história toda de exclusão, foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus o elevou sobremaneira diante de todos os homens, diante do Egito, porque a graça de Deus o estava diante de José. E Deus ali fez com que ele fosse bendito e agraciado. Então o Senhor tem as suas escolhas e ele saiu de ventre de Raquel, aleluia. Então Raquel, ela tinha um propósito e todos nós temos um propósito. Então que a nossa oração neste dia seja: Senhor, cumpra-se em mim cabalmente o seu propósito. Senhor, estou dentro dos seus propósitos. Estou alinhado aos seus propósitos, estou num caminho de uma trajetória que vai me conduzir até o fim dos meus dias, no seu propósito. Questione no seu espírito: Senhor, qual é o seu propósito, qual é a sua meta, qual é a proposta que o Senhor tem para mim, que o Senhor escreveu no seu livro a meu respeito. Cumpra-se em mim cabalmente a sua vontade, que a minha vida seja um instrumento de louvor e adoração, que eu venha realmente estar no centro da sua vontade, alinhado e afinado todos os dias, pelas suas mãos tão poderosas que nos alinha e nos ajusta e nos faz andar nos caminhos elevados. Sim, nós temos que andar nos caminhos elevados, porque nós somos a igreja, e a igreja, onde ela está posicionada, se não nos lugares elevados? Lá em Efésios vai dizer, você já deve conhecer essa palavra, que a igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Então, nós vamos fazer jus à nossa posição, de invocar, de adorar, de louvar e falar: Senhor, cumpra-se em mim cabalmente o teu propósito. Como Jesus falou também, faça-se a sua vontade, não a minha, mas a sua vontade. Então, que todos os dias, ao amanhecer, quando você abrir os seus olhos, você já glorifique ao Senhor, já fale: Senhor, eis-me aqui, eu fui despertada pelo teu Espírito, e já comece a louvá-lo, já comece a engrandecê-lo, já comece a exaltá-lo, já comece a dar-lhe atribuições de graças, já comece a render-se aos pés do Senhor, como nós fazemos aos longos desses 3 anos, todos os dias ali na cela de oração, juntamente com os nossos irmãos, ali nos reunimos para orar, para clamar, para pedir: Senhor, direção do meu dia, direção da minha vida, que a sua vontade aconteça plenamente, cabalmente, que o meu dia, os meus lábios, o meu olhar, a minha vida seja afinada à sua vida e o propósito seja realizado, e eu possa ter então essa sensibilidade para ouvir a voz do seu Espírito, ser conduzida totalmente por ti. Então que a sua vida, desde quando você abre os seus olhos até a hora de você fechá-lo, seja essa a oração que o Senhor encontre nos seus lábios. Aleluia. Quero te convidar, faça parte desse grupo de oração. Vai lá no nosso Instagram, Igreja Vinhedo. Vai lá no nosso Instagram, tem o link da bio. Ali você vai cair em vários botões ali
clica ali, intercessão, oração, intercessão, e você vai entrar no nosso grupo de oração e ser uma voz profética, um intercessor, uma luz na sua casa, uma luz na sua família. Leve luz para a sua família. Se você está me ouvindo, é pai ou mãe, você é responsável diante de Deus pela sua casa, pela sua família. Você é o sacerdote que Deus estabeleceu. Então nós temos que manter as nossas lâmpadas acesas, porque a escuridão envolve a terra. E cada vez que nós colocamos os joelhos para invocar Yahvé, esse Deus tão maravilhoso, Yahvé, o Senhor da guerra, das batalhas, a luz fica acesa. Então a influência das trevas vai perdendo a sua força sobre a sociedade, sobre o bairro, sobre a sua família. Então seja uma luz, seja uma voz, seja uma intercessão que o Pai busca. Verdadeiros adoradores que adorem Espírito em verdade. Busquei entre eles um que estivessem na brecha. Você está na brecha pela sua família? Você está se posicionando nesse dia na brecha em oração? Você está cobrindo a sua casa, a sua família, os seus filhos? Você está cobrindo o seu bairro, a sua cidade, a sua nação? Você está orando pelos presidentes? Você está orando pelas autoridades? A função da igreja é ser uma voz profética nessa terra, é ser sal e ser luz. Não é meramente se reunir nos finais de semanas para adorar e louvar, não. Também, glória a Deus pelas reuniões, pelos ajuntamentos. Mas quando você sai dali, você leva essa luz, você leva essa paz, você leva a palavra, você fala de Cristo para as pessoas à sua volta, você abençoa, você ora, você clama, você acorda de madrugada, você é despertado pela voz do Espírito, ou você vira a sua cabeça e volta a dormir. Seja uma voz profética, seja uma voz de adoração na sociedade. Aleluia! Cumpra o seu propósito, aleluia! Semana Raquel, a mãe que completa o rebanho de Israel, e hoje, quarta-feira do reagir. Como que nós vamos reagir? Todas as quartas-feiras eu estou aqui falando sobre reações, porque Deus tem treinado as nossas reações, e o Senhor quer treinar as nossas reações cada vez mais e mais, para ficarmos afinados e alinhados. Então, treine as suas reações. Você reage como o ambiente, porque Raquel teve uma reação. Raquel, a mãe escolhida para um confronto, olha isso, ela foi escolhida para um confronto, para um embate. Porque que confronto e embate nos arremete, senão guerra, posição, direção, estar alerta na torre de vigia. E Raquel estava no confronto, mas ela triunfou, porque ela cumpriu o propósito de Deus. Diante do poço, então, ela teve um confronto aonde? Diante do poço com ovelhas e diante do pai com ídolos. Qual foi as reações de Raquel diante dessas situações? Então Gênesis vai dizer assim, ó, 29:10, nós vamos ler alguns trechos de Gênesis, depois Isaías, depois Gênesis de novo, maravilhosa palavra de Deus, aleluia. Como essa palavra, viva essa palavra, aleluia, em nome de Jesus. Antes de começar, vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir para que o Espírito Santo dirija a nossa vida e seja a voz dele falando e não a minha, seja as palavras do Espírito e não a minha, seja o que o Espírito quer. Pai, obrigado por essa tarde, por esse dia, Senhor. Meu Deus, que seja o seu Espírito a nos guiar, nos conduzir, falar em nós, através de nós, gera em nós uma palavra profética, gera em nós uma palavra de adoração, gera em nós o Espírito de vida, as palavras eternas, que seja a revelação do alto, do trono, onde tu estás assentado no trono de glória, ó Pai. Tu não se ausentas do trono, por isso, Pai, nessa tarde, fala aos meus irmãos, onde chegar o som da minha voz, meu Deus, teu Espírito leve e eleve, para mover o mundo espiritual, porque nós entramos com essa espada afiada nos lares, nas casas, Senhor. Dê-nos graça para esse embate, força, valentia, ousadia, para manter a nossa posição de reação diante dos inimigos e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então, voltando aqui, Gênesis 29:10-11 diz assim, ó, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho, rebanho de Labão, irmão de sua mãe, ou seja, Jacó era sobrinho de Labão. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e ergueu a sua voz. Nós vemos aqui, né, da mesma forma, quando Isaac
ele encontra ali com Rebeca. A palavra fala que os olhos deles voltam para cima, para Deus, para o alto, para os céus, né? Isaac e Rebeca também têm os seus olhos voltados para cima. E fala ali que ele encontrou Rebeca e eles já foram para a tenda de Sara para gerar, para produzir, para fazer o propósito ser cumprido, para estar unidos no só amor, numa só unidade, num só vínculo, numa só perfeição. Então houve ali também como Jacó, que viu Raquel e também beijou Raquel, ou seja, o mesmo movimento ali de amor, de graça ali, de encontro, né, com os seus amados, também teve em Raquel. Aleluia. Então nós vemos aqui a reação de Jacó ao ver Raquel, aleluia. Então o seu coração se derrete ali e ele vê ali então que era a mão de Deus o conduzindo. Por quê? Porque quando Jacó ele sai ali da casa do seu pai, onde Rebeca pede para ele ir e vá ali na terra de Labão procurar mulheres e viver ali por um período, depois voltasse, no caminho antes de chegar até lá, quem aparece para ele? Deus aparece ali. Você sabe da história da escada que os anjos descem e sobem das escadas, né? Sobem e descem. Ele viu ali a escada, ali a presença de Deus de Betela, aquele lugar de luz, e Deus falou que seria com ele, Deus falou que estaria com ele, Deus o prosperaria, Deus o conduziria, ou seja, Deus aparece ali para Jacó dando-lhe ânimo, dando: vai Jacó, estou contigo, eu sou o Deus do teu pai, eu sou Deus de Abraão, sou Deus do seu pai, vai nessa sua força que eu estou contigo. Como Deus encoraja também Josué, quando assume ali o povo, ali saindo ali do Egito, onde Deus tomara Moisés, onde Deus vai aparecer e vai animar, vai injetar o seu fôlego, vai injetar a sua presença nesses homens, para que prosseguissem, porque o seu plano foi estabelecido antes da fundação do mundo. Lá em Hebreus fala que Deus tinha uma promessa ali no ventre ali de Rebeca, no ventre de Raquel. As promessas de Deus estavam frutificando, estavam gerando as promessas dele nos ventres de todas as matriarcas, Sara, Rebeca, agora Raquel, todas elas também com o ventre estéril, mas Deus gera do estéril que é inédito. Deus gera da onde não jorra e faz jorrar. Deus confunde. Deus é aquele que move mesmo de onde não há menor possibilidade, menor probabilidade. Deus é Deus. E ele move o seu braço e abre o ventre de Raquel, abre o ventre de Rebeca, abre o ventre de Sara e começa a dar vida e dar significado a todo o seu propósito, a sua palavra que diz: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Ela vai fazer o que eu determinei, porque os caminhos do Senhor nunca, jamais serão frustrados. E Deus ali começa a mover no cenário de Jacó, né? Jacó, como você sabe, é a maior autobiografia da Bíblia, né? Que Jacó passou ali tantos anos ali sendo tratado, sendo moído, sendo lapidado. Depois aqui em Gênesis ele vai falar que como no calor, no sol e na chuva, no calor, no frio, no deserto, ele trabalhou arduamente, ele trabalhou mesmo por amor a Raquel, 14 anos, depois mais 6 anos no rebanho, ficando 20 anos ali na casa de Labão, e Deus abençoando, e Deus prosperando, e Deus frutificando. Depois você lê todo o capítulo 28, 29, 30, 31 de Gênesis, você vai entender e ver as tramas de Deus na história de Jacó, fazendo todas as coisas chegarem ao fim de um propósito. Aleluia. Então a reação de Raquel, né? O que ela faz? Ali quando Jacó, eu quero ler para você um pedaço, né, da palavra aqui de Gênesis 31, um comecinho, a gente vai aqui discorrendo essa palavra. Jacó 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando, dizendo: Jacó tomou tudo que era do nosso pai, e foi às custas do nosso pai que ele tomou essa imensa riqueza. E ficaram falando de Jacó, né? Aquele burburinho. E Jacó também percebeu que Labão não se mostrava tão amigo como antes. O olhar de Labão já não era o mesmo olhar para Jacó. Por quê? Porque Deus prometeu que ia prosperar Jacó. E Deus estava prosperando Jacó. Deus estava abençoando Jacó. Deus estava no cenário de Jacó. Então a prosperidade e a riqueza de Jacó veio
das mãos de Deus, veio do alto, veio do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação de mudança. Então, Deus já começou a mover ali o coração de Jacó para sair daquele cenário, porque o tempo já estava findando, o ciclo já estava chegando ao fim. Então, Deus já estava movendo todas as coisas ali. Labão já não era o mesmo, as pessoas já começavam a murmurar, falando que Jacó estava rico por causa de Labão, porque ele enriqueceu nas terras de Labão. Então, sendo assim, tudo que Jacó tinha era de Labão, por estar nas terras desse homem. E as pessoas começaram a falar: conhece algum cenário parecido com esse? Conhece alguma história parecida? Conhecemos várias histórias, né? Assim ainda hoje, porque a Bíblia é um livro vivo, a palavra é viva. Então, tudo que está na palavra, nada, só muda os personagens, mas a história, um enredo, o conteúdo espiritual, a revelação, meu Deus, é maravilhosa, é poderosa, é viva e eficaz. Aleluia. Então Jacó percebeu que Labão estava diferente. Foi quando, olha, Deus interviu. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Sim, porque quando Rebeca mandou Jacó para a terra do seu tio, ela falou: daqui um tempo eu te mandarei buscar. Mas já era Deus ali movendo, colocando no coração de Rebeca, Deus movendo Rebeca também na trama daquela história. Então Jacó chamou a Raquel e Lia para que viesse ao campo onde ele estava pastoreando seus rebanhos e disse: assim que ela chegar, ele falou: vejo que o rosto do vosso pai não me trata como antes, mas olha isso, Labão mudou, virou sua cara, Labão tá esquisito, Labão tá estranho, mas, o Deus do meu pai está comigo. Olha que glória, ou seja, o cenário era mau, ele percebeu os olhares maus, perceberam as falácias, mas o Senhor está comigo. Essa é a diferença daquele que vence a batalha, porque talvez o cenário não esteja bom, as pessoas te olhem com maus olhares, haja fofoca, murmurações, hajam falácias, e Jacó percebendo tudo aquilo, então Deus fala com Jacó: eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viesse ao campo onde ele estava pastoreando seus rebanhos. Assim que chegaram, ele desabou: vejo que o seu pai não está comigo mais como era antes. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Sim, olha, eu trabalhei para o seu pai com todas as minhas forças. E era verdade que Jacó estava falando. Ele trabalhou mesmo. Trabalhou muito tempo, muito duro ali nas terras de Labão. Vosso pai me enganou, mudou 10 vezes o meu salário. Mas olha aqui, ele fala que o homem fez, mas ele já ressignifica e classifica. Mas Deus não lhe permitiu que me fizesse o outro mal. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o Senhor não permitirá que nenhum dano nos aconteça. Quando Jesus envia os discípulos, ele fala: nenhum dano vos acontecerá. Então Deus preserva-nos diante dos ataques, diante dos homens, diante dos cenários, diante do engano, diante da usurpação, diante da mentira, diante de todo o cenário que nós vivemos, porque Labão representa um cenário de amor ao dinheiro, egoísmo, inverdades, enganos, um coração totalmente voltado para os ídolos da terra, para coisas efêmeras e passageiras. E a palavra diz: não coloque o teu coração na incerteza das riquezas, mas ao Senhor é aquele que abençoa. Rico e próspero é aquele que é abençoado por Deus. É aquele onde tem a bênção do Senhor. É aquele que está debaixo da palavra profética e que caminha, não importando o que o inimigo faça, não importando os olhares e as falas e as ameaças, mas sabe que Deus está com ele. Essa é a grande diferença da nossa caminhada. Deus está conosco. E Jacó foi categórico em afirmar: aconteceu isso, seu pai me enganou, seu pai tentou me lesar, falou que ia me dar Raquel, depois deu Lia, era para trabalhar 7 anos, trabalhei 14, depois trabalhei mais 6. Então ele mostrou o cenário que o homem fez: mas o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. E ele começou a falar que tudo que ele ganhou foi porque Deus prosperou, tudo que ele ganhou foi porque Deus deu para ele. E ele falou para suas esposas, né? Aí o que acontece? Então Raquel, ela fala assim, deixa eu ler. Então Raquel e Lia replicaram: nós ainda temos uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras?
pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos lotes. Olha aqui, Raquel e Lia falando que toda a herança dela, tudo que ela tinha, foi consumido pelo seu pai. Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou. Então Jacó, ele colocou toda a verdade diante das suas mulheres para sair, falando que ele estava na bênção do Senhor. E as mulheres concordaram e falaram, né? Sim, tudo que você tem foi Deus que te deu, e reconhecer e validar aquela palavra. Diante disso, Jacó se levantou, juntou seus filhos e suas mulheres, se prepararam para uma viagem a montar sobre os camelos. Versículo 19. Entre mentes, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquear suas ovelhas. Enquanto ela estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses do seu clã. Tomando consigo os homens da sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou. E ele foi ali correndo para pegar Jacó, mas o Senhor estava com ele. E Raquel, ela pega os ídolos, ela esconde os ídolos, porque fala, Raquel tinha depositado os ídolos diante da sela do seu camelo, estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia, sem encontrar nada. Ou seja, aquele homem avarento, aquele homem que tinha o coração pautado nas riquezas, ficou sem nada. Ficou sem seus filhos, ficou seus netos. Por quê? Porque o Senhor é aquele que prospera Jacó e aquele que vinga os seus inimigos, porque fala que Deus tinha visto a aflição de Jacó. Então, que em nome de Jesus, nós venhamos reagir diante de Deus. Depois Raquel ali, Jacó limpa todo o arraial, tira todos os deuses e Deus continua prosperando. Então ela teve uma reação de tomar, de tirar, mas era o próprio Deus fazendo, era o próprio Deus justificando. Por quê? Porque ele achou que tinha enganado, mas Deus falou que tinha visto Labão no seu engano. Então dos olhos de Deus nada escapa. Então que nosso coração nunca seja baseado nas riquezas, mas sim na prosperidade, na palavra profética, que é realmente de onde vem toda a nossa prosperidade. A nossa reação venha a ser realmente nos posicionar diante de Deus e saber que o Senhor é aquele que nos faz prosperar. Deus te abençoe, boa semana, ótimo dia, fiquem na paz, nos vemos noutros repartir. Deus te abençoe, fiquem na paz, Senhor Jesus. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, ao teu santo nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, Senhor Deus. Que o Senhor possa conduzir todas as coisas em nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possamos reagir no nosso espírito, sabendo que o espírito está pronto, Senhor Deus, para todas as coisas, Senhor. Por isso que a tua palavra, Senhor, que foi liberada, Pai, possa de fato, Senhor, alimentar os teus filhos. Possa de fato, Senhor Deus, iluminar a mente, Senhor Deus, converter os corações, tornar os corações obedientes ao Senhor, Pai, como uma pessoa escolhida, Jesus, para vencer mesmo todo o confronto, Senhor Deus, e ter um confronto, Senhor Deus, triunfante, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgata, Senhor Deus, daquilo que é a idolatria do nosso coração, daquilo que são desvios dos nossos corações, Senhor. Pai, o Senhor nos conduz pelo caminho reto, Senhor. O Senhor nos guia pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, Senhor. Nos encontre, Senhor Deus, neste caminho aonde nós andamos, Pai, por meio da Tua palavra, aonde nós andamos, Senhor Deus, por meio da obediência ao Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos mesmo, Senhor Deus, tomar por herança, Senhor Deus, tomar posse, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem nos entregado, Senhor. Que haja mesmo, Senhor Deus, um frutificar, Senhor Deus, um gerar, Senhor. Um gerar que estabelece, Senhor Deus, os teus planos, assim como Raquel, Senhor, que levantou um clamor, Senhor, a ti, Senhor. Um clamor que trouxe, Senhor Deus, o seu filho, Senhor. Ah, o Senhor transforma o nosso nome. Pai, em nome de Jesus, o teu sangue derramado sobre nossas vidas, Senhor. Esse sangue que nos purificou, esse sangue que nos remiu, esse sangue que nos regenerou, Senhor. Nós somos novas pessoas por meio deste sangue. Essa é a nossa identidade, Senhor.
Ó Senhor Jesus, que nós não venhamos se perder, Senhor Deus, naquilo que não fala, naquilo que não responde, Senhor. Não venhamos criar ídolos no nosso coração, Senhor. De fato, a nossa devoção esteja ao Senhor, a nossa obediência ao Senhor, Pai. Sabendo que o Senhor é o único Deus, o Senhor nos resgatou, o Senhor foi misericordioso, Senhor, e o Senhor abriu os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, continua tirando as escamas, Senhor, dos nossos olhos, continua tirando, Senhor, os impeditivos, Pai, que nós mesmos colocamos, Senhor, para que nós não percamos, Senhor Deus, a comunhão contigo, Senhor, mas sempre obedientes à tua palavra, obedientes, Senhor Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor, Pai, aquilo que nós ouvimos do teu Espírito. Nós somos sim os filhos de Deus, chamados, Senhor Deus, para brilhar a luz que nós recebemos do Senhor. Olha mesmo, Senhor Deus, para os teus filhos, que eles recebam, Pai, de ti, Senhor, que eles toquem em ti, que eles toquem na tua vida, que eles recebam do Senhor, Pai. O Senhor é a nossa porção e a nossa herança. O Senhor nos transportou das trevas para as tuas maravilhosas luzes. E que assim nós possamos andar, Pai, na luz, assim como o Senhor nos chamou para na luz estar, Senhor. Em nome de Jesus, que toda tristeza, que todo desprezo, Senhor Deus, todo sentimento contrário, Senhor, possa estar sobre nossas vidas, todo ataque do inimigo, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos cada vez mais, Senhor Deus, ser resistente a esses ataques, por meio da palavra, respondendo com esse profetizar, respondendo com esse posicionamento, Senhor, que há no nosso espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor tens o nosso coração, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, que o nosso coração não esteja longe de ti, Senhor. Nós não queremos te honrar apenas com os lábios, queremos te honrar com o coração, Pai. Por isso eu oro que cada oração que é feita nesse altar, cada pessoa que coloca a sua vida diante do Senhor, cada pessoa que escuta esse repartir, que em nome de Jesus o Senhor possa, com a tua graça, responder, com a tua graça, atuar, Senhor Deus, na vida dos teus filhos, porque o Senhor responde. O Senhor disse que aquele que te invocar é aquele que clamar pelo Senhor será respondido, Senhor, e o Senhor ainda mostrará coisas que estão em oculto, Senhor Deus, e que homens não viram. Por isso, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus real. Nós sabemos e confiamos nessa verdade, Senhor. A nossa fé está, Pai, no Teu Filho. A nossa fé está, Senhor, no Filho de Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos nesse dia, vem mesmo, Senhor, respondendo os Teus filhos. Pai, nessa verdade, Senhor, nós queremos estar em Ti, Senhor. Queremos estar em Ti, que é onde nós frutificamos, que é onde realmente as Tuas palavras pode crescer, pode germinar e frutificar em nós. O Senhor é a boa terra, Senhor. O Senhor é essa boa terra. Nós queremos mesmo, Senhor, glorificar o Teu Santo Espírito nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que cada reação seja uma reação por meio dessa palavra, Senhor. A palavra que nos constitui, a palavra que nos habilita para avançar e para manifestar o Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor cuide de cada pessoa que passa por aqui. Que o Senhor revele-se a cada pessoa, Senhor, que assiste essa programação, em nome do Senhor Jesus, que elas sejam transformadas, que elas sejam renovadas, visitadas pela tua realidade. Nós queremos conhecer o Espírito da realidade a cada dia, Senhor, por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei
pra trás. Deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais. Deixei o cântaro pra trás. Falsas alianças já não tenho mais. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas fluir dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Oh, o cântaro ficou pra trás. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Sou de verdade, porque nela nasci. Tenho a realidade que o mundo não quis. Me esvazio, porque quero Cristo, todo inclusivo e extensivo. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Falo no Espírito que me conquistou. Ando como conquistado pelo Senhor. O invisível em mim corporificou e flui eternamente no meu interior. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele. Como dele, bebo só dele, frutifico com ele. Ó verdade, me arrebate além